A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero sim que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo. Vamos então aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, lição de número 8, nós vamos falar hoje sobre o sétimo mandamento. Não adulterarás. Uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Vamos aqui para o nosso texto de referência, que está em Deuteronômio 22 ao 24, que diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher casada com o marido, ou seja, a mulher é casada e o homem é casado, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Eu fiz questão de dar destaque para essa expressão, assim tirarás o mal de Israel, para que ficasse o exemplo, né? A lei de Deus, nesse primeiro momento aqui, principalmente nesse primeiro momento da nação de Israel, era extremamente pedagógica, porque ele dizia, não adulteras, só que ele dava, obviamente que logo após ele já dava o remédio para aquele que adulterou, já dava a punição para aquele que adulterou, já dava as consequências para aquele que assim fizesse, para que ficasse registrado na memória de qualquer uma das pessoas que souberam daquele caso, que as consequências para esse quebra desse mandamento são seríssimas e gravíssimas. Assim tirarás o mal de Israel. Verso 23, quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e o apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quero grifar aqui essas duas expressões, né? E os apedrejareis com pedras. Poderia ser uma punição feita, digamos assim, de maneira mais sigilosa? Poderia. Foi pego ali em flagrante adultério, as partes seriam tiradas para um local reservado, seria feito um julgamento ali, e ali essa pessoa seria punida com uma morte, até com apedrejamento, mas de uma maneira mais reservada. Poderia, mas como nós estamos falando aqui de tirar o mal de Israel, ou seja, deixar um exemplo para que ninguém copie essa loucura, para que ninguém caia nessa bobeira, então os dois eram apedrejados na frente de todas as pessoas, de um público que estava vendo aquilo dali. E quem presenciava essa imagem, com certeza, irmãos, eu tenho absoluta certeza que guardava essa cena no coração. Porque Deus está mostrando aqui para os homens que a capacidade dos homens quebrar o mandamento é muito alta. Nós temos uma natureza caída e tendemos para o mal. Como nós tendemos para o mal, Deus é conhecedor dessa natureza nossa caída. E de maneira pedagógica, como que Deus faz para frear este mal? Quem peca contra a lei do Senhor nessa área do adultério, essa pessoa é apedrejada diante das outras para que quem esteja vendo e talvez até cogitando no seu coração praticar a quebra desse mandamento, vai pensar agora 1000 vezes mais. Essa pessoa vai voltar para casa, quem sabe com essa imagem horrorosa na sua mente, dizendo assim, eu não vou prosseguir avante com esse meu planejamento que eu estava tendo de talvez trair a minha esposa e a esposa vice-versa. Provavelmente isso servia como um freio poderoso para evitar que este mal se alastrasse em Israel e Deus tivesse que punir a Israel. Então, Deus punindo esse casal, esse relacionamento extraconjugal, de uma maneira tão abrupta e tão
terrível como a gente pode imaginar aqui, servia como exemplo para as outras pessoas. Deus é sábio em tudo aquilo que faz, né? E aqui nós temos o nosso texto áureo. Para essa lição eu quero trazer ele aqui, que diz assim: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque os fariseus aqui, principalmente os fariseus, os saduceus, os religiosos da época de Jesus, eles tinham uma agilidade, uma rigidez muito grande em punir as pessoas pela quebra desse mandamento na prática. Jesus está trazendo aqui uma interpretação agora mais aprofundada da lei. Aquele que olhar, atentar, cobiçar uma mulher em seu coração, esse já adulterou. Tem como apedrejar alguém que só cobiçou a mulher do outro? Não tem como você apedrejar uma pessoa que só cobiçou, que desejou, que pensou ali, cogitou na sua mente, mas não chegou a executar esse plano. Tem como apedrejar uma pessoa como essa? Não tem como, mas Deus está vendo. Embora essa pessoa não será punida com apedrejamento, Deus está tratando ela, Deus está sabendo dessa maldade, dessa intenção no seu coração. E assim como aquele que fez de fato a relação extraconjugal, que praticou de fato o adultério, será punido, assim também diante de Deus. A pessoa que desejou, que pensou, que cogitou em seu coração esse adultério espiritual, esse adultério com essa pessoa na sua mente, no seu coração, diante de Deus também vai ser punida na mesma proporção. Tá? Então, muito cuidado com aquilo que a gente coloca na nossa mente, no nosso coração. Talvez a gente não será apedrejado, nem mesmo se cometer o ato em si, muito menos se apenas pensar, mas Deus está vendo. Então, muito mais severo e muito mais preciso e muito mais justo do que os homens é o nosso Deus. Então, a gente precisa, temendo a Deus, nos guardar de praticar este pecado terrível. Verdade aplicada também eu quero trazer para essa lição, que diz: o sétimo mandamento trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Aí eu destaco essa parte B desse texto. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. Então, o que Deus está fazendo aqui quando ele permite o apedrejamento público das partes que adulteraram? Ele está protegendo a família. Deus está dizendo assim: a família é tão importante, mas é tão importante que a gente vai permitir de maneira pedagógica que se perca a própria vida daquela pessoa que praticou o adultério para ficar como exemplo. Porque na nossa mentalidade, irmãos, o que é pior? É uma pessoa morrer, perder a vida, ou um adultério? O que é pior? O que é melhor? Se você fizer uma comparação, a pessoa que adulterou, ela merece ser apedrejada. Mas se ela for apedrejada, ela vai morrer. O que seria então mais importante? A vida dessa pessoa, ela perder a vida, ou a manutenção, o exemplo que fica para a manutenção do casamento? Neste caso aqui, a pessoa vai ser apedrejada e vai morrer apedrejada para servir de exemplo, para a manutenção, para a estabilidade, para a proteção da família, da instituição da família sagrada, da família cristã, mesmo que à custa da vida de uma pessoa. Deus está mostrando aqui que a família é tão importante que as pessoas, que as partes que cometeram esse ato, elas vão perder a própria vida. À custa da vida dessas pessoas, para que Deus deixe bem claro uma mensagem para as pessoas que estejam imaginando fazer isso. Vocês perderão a própria vida. Porque eu amo tanto a família, eu vou proteger a família de uma maneira tão decisiva, mas tão forte, que a própria vida dessa pessoa será tirada. Então não vamos brincar com Deus, irmãos. Não vamos brincar com Deus. Nós vamos ver durante essa lição aqui
que a gente banalizou tudo, né? A gente praticamente hoje, a instituição família, a instituição casamento, praticamente está, na nossa sociedade atual, está banalizada. Mas a gente vai ver também que assim como Deus usou Israel para deixar bem claro para as outras nações que ele abomina o divórcio, que ele abomina o adultério, que ele abomina a prostituição, trazendo punições severas, até mesmo a morte dos praticantes. Assim também para o nosso tempo. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, e as punições que virá sobre os homens serão severas tanto quanto. Introdução, veremos no sétimo mandamento, a Bíblia nos ensina que o adultério é um pecado repudiado por Deus. Deus repudia, Deus abomina o adultério. É terrível, porque famílias ali serão destruídas. Obviamente que a família dos dois que adulteraram vai morrer, o adúltero e a adúltera, ambos vão morrer. E as famílias que foram desconfiguradas, né? A família que vai perder o marido e a família que vai perder a esposa. Então serão duas famílias desconfiguradas, com pessoas mortas no meio, e ali você vai ter um viúvo e uma viúva para continuar ali a vida cuidando dos filhos, agora sem a presença daquele cônjuge. É terrível, né? A presença do adultério dentro de uma família arrebenta com uma família. E hoje a gente não tem mais essa punição severa que é dada para os adúlteros, mas a consequência de um adultério dentro de um casamento continua sendo tão terrível quanto se a pessoa tivesse morrido, né? Porque Deus abomina, porque ele sabe que uma vez praticado esse ato, as famílias envolvidas ali serão destruídas, infelizmente, e essa não é a vontade de Deus. Introdução: a banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal, e até muita gente tenta justificar isso, né, trazendo argumentos. Não, mas ela traiu o marido porque o marido não correspondia, digamos assim. Não, mas ele traiu a esposa porque a esposa não correspondia. Não, ela traiu o marido porque o marido trabalhava muito. E a gente vai acabar arrumando aqui uma desculpa. Para Deus, a gente percebeu que não existe desculpa. Não existe. Praticou o ato, vai morrer apedrejado. Hoje a gente não tem mais essa prática. Na nossa cultura brasileira, o adultério não é nem mais colocado no Código Penal como era antigamente. O adultério era um crime diante da lei brasileira. Hoje já nem é mais isso. É uma prática comum, banalizou tudo, mas diante de Deus continua sendo um pecado tão severo como na época de Israel, né? Muito cuidado para a gente não normalizar essa prática na nossa sociedade, na nossa família ou dentro do nosso casamento, tá? Tópico primeiro, aspectos do sétimo mandamento. O sétimo mandamento diz respeito à preservação e estabilidade da instituição familiar e, por extensão, da estabilidade da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Imagine uma família desestruturada, uma igreja desestruturada, consequentemente uma sociedade desestruturada. Então o diabo sabe que se ele mexe com um casal, mexe com uma família, ele vai mexer com a igreja e consequentemente vai mexer com a sociedade. Então é efeito cascata. Separou um casal aqui, você vai ter aqui um cidadão com problemas e você vai ter um membro de uma igreja, seja líder ou seja membro de uma igreja com problemas. Então vai ser um efeito cascata. Então a gente precisa tomar cuidado. 1.1, uma definição de adultério. Adulterar significa alterar a pureza ou a natureza de algo. Adultério é falsificar algo original. Por exemplo, aí ele dá o exemplo aqui do leite, né? Você pega uma quantidade de leite, coloca uma porção a mais de água do que a porção recomendada, e aí você lacra ali e vende aquilo dali. Você está vendendo um produto adulterado. Então, adulterar é quando a gente mexe na composição normal ou original daquele produto.
também ele dá um outro exemplo aqui, do ponto de vista espiritual, temos o adultério, que altera a pureza da doutrina. Então, você pegar a palavra de Deus e colocar ou tirar coisas da palavra de Deus, você está adulterando a palavra de Deus, está falsificando a palavra de Deus. Você pega uma doutrina bíblica e você coloca argumentos humanos, ou então tira os argumentos bíblicos e coloca os seus argumentos. Você está falsificando aquela doutrina, você está adulterando aquela doutrina bíblica. São dois exemplos que a lição traz aqui para a gente ver a definição de adulterar alguma coisa. O próximo diz assim: o adultério é uma profanação da santidade do vínculo matrimonial. Então, o que seria o adultério? Você tem o vínculo do matrimônio, você tem marido e mulher, e aí você traz uma terceira pessoa para esse casamento, você adulterou esse casamento. Você tem ali marido e mulher, e aí você, através de uma relação extraconjugal, você trouxe para o seu matrimônio uma terceira pessoa. Você acabou de adulterar o leito do seu matrimônio, acabou de pecar contra Deus. Ocorre quando um dos cônjuges, homem ou mulher, mantém relações sexuais com alguém que não é seu parceiro oficial. 1.2. A natureza do mandamento. Em Israel, se duas pessoas fossem encontradas em ato de adultério, ambos morriam. A punição vinha para ambos, né? Ambos deveriam ser apedrejados até a morte pela população. E o interessante aqui que não é só o marido e a esposa daqueles que foram vítimas, né, desse relacionamento extraconjugal, ou os familiares, digamos assim, também não. Toda a população, todos aqueles que estavam ali, aqueles que presenciaram, aqueles que estavam ali apedrejados. Agora imagina como isso é pedagógico, né, irmão? Imagina eu apedrejando alguém com a minha cara de pau, a minha cara mais deslavada do mundo, apedrejando alguém aqui, sabendo que eu estou armando com uma vizinha, armando com uma colega de trabalho para também trair a minha esposa. Imagina a minha cara de pau fazendo um negócio desse. Será que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Fica aqui a nossa pergunta, né, para o coração daquela pessoa com a pedra na mão. Eu vou apedrejar alguém que cometeu adultério, mas eu estou cogitando essa semana, eu vou fazer algo, eu vou tomar a mulher do meu vizinho, eu vou da mulher do meu trabalho, eu vou fazer esse tipo de coisa. Que cara de pau seria essa, né? Que falta de temor seria essa? Então, qual que seria o mais lógico disso tudo? O camarada pratica uma coisa como essa, ele apedreja uma pessoa e, ao mesmo tempo, isso vai blindar o seu coração e vai dizer: eu nunca quero passar por isso. Por mais que eu esteja passando problemas no meu casamento, por mais que eu esteja sendo assediado por uma outra mulher, por uma prostituta, por qualquer situação, eu não quero passar por essa punição. É muito vexatório, é muito humilhante e vai tirar a própria vida da pessoa. A sentença de apedrejamento ocorria não porque a mulher ou o homem tinham um sentimento de pertencimento ao seu cônjuge, mas porque o ato de adultério era uma séria afronta a Deus, porque ele havia constituído a estrutura do casamento. E, às vezes, se dependesse até da própria esposa, ela poderia até perdoar, às vezes por uma questão econômica, às vezes por uma questão de vergonha. Ela poderia ali, o marido conversou, eles acertaram ali e não daria nada, não daria problema nenhum. Talvez ela perdoaria ele, eles ficariam casados normalmente. Mas esse caso tinha que ser exposto, tinha que haver a punição, porque a afronta primeira foi a Deus, não aos homens. A honra de Deus primeiro foi ferida. Agora eles merecem a punição pública para que fique o exemplo para os demais. 1.3. A punição do mandamento. Mesmo na sociedade patriarcal, onde a poligamia era costumeira, havia limites. A relação sexual era permitida dentro do casamento. Com isso, se controlava a promiscuidade sexual. Para a maioria das culturas, era por razões do sentido de propriedade do homem sobre a mulher. Em caso de adultério, só a mulher era punida. Então, na maioria das culturas, somente a mulher era punida.
No caso de Israel, a razão foi por causa da aliança estabelecida por Deus. Ambos eram punidos com a morte. Para Israel, aí já é diferente. Para Israel, tanto um como o outro, eles tinham que ser punidos com a morte. Havia até, a gente até leu um pedaço do texto aqui, que se um homem se aproveitasse de uma mulher e fosse lá e pegasse ela, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que gritar para todo mundo ouvir, gritar até não conseguir mais, para que alguém ouvisse ali o grito de desespero, o pedido de socorro dela, fosse ali amparar ela e ela não fosse morta com aquele ato. O cara seria morto sozinho. Mas se ela não gritasse e depois ela fosse se defender que ela foi violentada, aí a lei dizia, então por que você não gritou? Você deveria ter gritado. Então era uma forma da mulher dizer que estava sendo violentada, que não era consensual aquilo. Se ela não gritasse, se ela não se manifestasse ali, ela seria punida juntamente com o homem que a agrediu sexualmente, que a violentou. Tópico de número 2, a abordagem de Jesus acerca do adultério. Jesus Cristo também considerou o adultério como uma intenção claramente perversa do coração, que quando alimentada leva à ação. Ou seja, intencionalmente, no meu coração, cogitei, pensei, articulei, pensei tudo na minha mente para Cristo Jesus. Só isso já é a consumação aí do adultério na nossa mente, no nosso coração. 2.1, o adultério não acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que somos atraídos e engodados por nossa própria cobiça. Jesus amplia o mandamento ao afirmar que ao haver o desejo de cobiça no coração, o adultério já aconteceu. Um exemplo disso aqui, às vezes a gente não tem coragem, né? Digamos assim, a gente não tem poder na nossa mão de consumar algo. E aí eu vou dar o exemplo aqui do Davi, o rei Davi. O rei Davi está ali no seu palácio, na sua sacada, tomando banho de sol, e ele avista para a sacada do lado da vizinha e vê Betseba ou Batseba tomando ali um banho. Ali, e ele então desejou ela. Então esse desejo poderia ter sido cortado por ali. Só isso diante de Deus já é pecado. Só isso diante de Deus já é um adultério intencional, já está no seu coração. Só que a maioria de nós, diferente de Davi, a gente não tem esse poder de ir lá e falar assim, ó, chama aquela mulher para cá, agora. E rapidamente eles foram lá, ó, veste uma roupa aí, Davi está mandando você ir. Acabou a conversa, não tem como dizer não para um rei. Só que ela veio e Davi consumou o adultério com aquela mulher. Talvez a maioria de nós não tenha esse poder de chegar numa mulher ou de chegar num homem e falar assim, ó, vem aqui que eu tenho que lhe possuir, eu vou ter relações sexuais com você porque eu estou mandando. Talvez a gente não tenha esse poder, nem essa coragem, nem essa moral para fazer isso, e nem tem essa ousadia para fazer isso, mas as cogitações do coração estão todas aqui, todas alimentadas. Ah, mas se eu pudesse. Ah, mas se acontecesse isso. Ah, mas se acontecesse pelo menos só isso aqui já era o suficiente. Eu não tenho coragem, afinal de contas eu gosto muito da minha família, das minhas filhas. Ah, eu não quero dividir os meus bens. Então talvez haja uma barreira impedindo essa pessoa de consumar esse ato. Talvez não é o amor à sua esposa, nem o amor a Deus, nem o amor à família, ou outra coisa. Talvez é o medo de ter que dividir os bens. Talvez é o medo de perder as filhas, os filhos que ele ama tanto também. Talvez seja isso que está impedindo. E o Senhor nos traz essa severa advertência para o nosso coração. Cogitou no coração, para Cristo Jesus já adulterou. A ação do adultério surge no coração, através da cobiça. Vêm os desejos carnais desenfreados que anulam a capacidade de discernir o bem e do mal. Renunciar ao adultério, ao nível da carne, é doloroso, porque implica abrir mão do que produz prazer e satisfação. Todo estímulo deve ser erradicado. 2.2. A unidade do casamento. A união entre marido e mulher no casamento exemplifica a união entre Cristo e a igreja. Essa definição nos ajuda a entender que o ato da imoralidade sexual é um tipo de profanação espiritual e um atentado contra o Filho de Deus.
Para o cristão, unir-se sexualmente com alguém que não é seu cônjuge é violar a santidade de sua união com Jesus Cristo. O corpo não é para prostituição. Somos alertados a fugir da prostituição. 2.3, zelando pelo matrimônio. Deus criou o casamento e o sacramentou para que a união não fosse somente de pensamentos, mas também de corpos. O relacionamento íntimo conjugal é uma bênção para o casamento e dignificado por Deus. A preservação e conservação do leito conjugal gera um grande poder no vínculo matrimonial. Sua importância é tal que mesmo ao evitar a coabitação, o casal deve fazê-lo em consenso e não prolongar muito esse período de privação. A palavra de Deus ensina que um tempo prolongado sem coabitação pode abrir brechas para que Satanás atue. A coabitação protege o casamento e é uma obrigação mútua entre marido e mulher. Esse aqui, nós que somos pastores, eu trabalhei com casais também há muito tempo, a gente acompanha casais também há um certo tempo, a gente percebe que esse aqui é um dos fatores que levam muitos maridos e muitas esposas a buscar um relacionamento extraconjugal. Isso é um perigo, irmão. Por quê? Porque geralmente, você lembra quando a gente namorava, quando a gente relacionava de forma de namoro com a pessoa que a gente se casou, a gente se arrumava, a gente se perfumava, a gente se aprontava, a gente vestia a melhor roupa, a gente comprava um presente, a gente levava para algum lugar para jantar fora, a gente queria passear de mão dada na rua, a gente queria abrir até a porta do carro para a pessoa entrar. A gente era um galã, né? Assim, um galanteador, sabe? A moça também elogiava, vestia sempre as melhores roupas, sabe? Assim, uma coisa maravilhosa. E aí a gente se casa e a gente vai se acostumando, vai virando uma rotina. E a gente não sai mais juntos, agora a gente só vive para os filhos. Agora a gente já não se arruma mais para a pessoa, a gente não se apronta mais, a mulher já não faz uma preparação para quando o marido chegar, ele tem um lar ali acolhedor, e vice-versa também, o marido já não se preocupa mais como que a mulher tá, ou deixou de estar, ele só se preocupa em trabalhar o dia todo e trazer o pão para dentro de casa, e aí vem os filhos, e vem as dívidas, e vem problemas, e vem situações, e a gente vai esfriando ali no relacionamento. E agora você pensa na contrapartida, lá no seu trabalho, no meu trabalho, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, fora de casa, onde a gente está. A gente geralmente tem alguém que está buscando atrair uma outra pessoa. Ou ele está tentando trair a mulher dele, ou ele está pensando em se relacionar com uma outra pessoa, ele é divorciado, ou ele é viúvo, ou ele nunca se casou, e ele está buscando um relacionamento com a outra pessoa. Então essa pessoa que está buscando um relacionamento agora, ele não vai medir esforços. Se for uma mulher, vai se arrumar bem, vai se perfumar bem, vai estar sempre com a melhor roupa, vai estar sempre oferecendo ali um gesto de carinho, um gesto de atenção, sabe? Você chega no seu trabalho, às vezes a pessoa reparou que você cortou o cabelo, aí elogia o seu cabelo, às vezes você chega ali no seu trabalho e o seu colega de trabalho percebe que você fez luzes no seu cabelo, e o seu marido, aquele tapado, não percebeu, ele não notou que você foi no salão e arrumou o cabelo, que fez as unhas, e você chega no seu trabalho e vice-versa, e a outra pessoa que está ali com você repara e te dá elogios e vai te galanteando. E a gente chega em casa, o marido, e vice-versa, tá, gente? Não é só para um, não. Vice-versa, o marido é grosseiro, a esposa está mais pensando na limpeza da casa do que em ter preparado um ambiente para quando o marido chegasse. Ela é grosseira, chega em casa, ela está sempre mal vestida, sempre mal penteada, não tem tempo mais para sair aos finais de semana, não tem tempo mais para os dois a sós, não tem tempo mais para os dois, mesmo dentro de casa sós, muito menos um tempo de qualidade, sair, fazer uma viagem e assistir um cinema juntos, ou até em casa mesmo, sabe, ligar uma televisão, assistir um filme juntos, bater estourar umas pipocas e tomar um refrigerante junto. A gente não tem tempo mais um para o outro. E lá fora, a gente sempre vai ter alguém galanteador de olho na gente.
A gente sempre vai ter alguém usado por Satanás para ativar as nossas carências. E às vezes a gente não é bem atendido em casa, bem alimentado em casa, e lá fora a gente vai ser muito tentado. Isso não justifica, tá? Nenhuma dessas situações justifica, mas por falta de cuidado nosso, nós temos perdido muitos casamentos. Por falta de zelo e orientação até das lideranças das igrejas. Graças a Deus que hoje as igrejas abriram mais os olhos. Hoje nós temos equipe de casais, ministério de casais, ministério da família. Hoje nós temos equipes que cuidam de pessoas que estão se casando, né? Treinamento para noivados, para noivos, treinamento para casais. Você tem a orientação da igreja, você tem psicólogo na igreja, tem terapeuta na igreja, você tem palestras na igreja, tem tanta ferramenta que a igreja hoje está disponibilizando para os casais utilizarem-se para tramparem essas brechas, para fecharem essas brechas, para que o inimigo não encontre guarida no nosso coração. Tá? A união física sela o amor entre o casal e fortalece a comunhão espiritual. O marido e a esposa devem ser considerados um único corpo, sem espaço para uma terceira pessoa. Então, quando eu fecho todas as brechas, todas as lacunas, não há espaço para uma terceira pessoa entrar aqui. Porque às vezes, irmão, a pessoa não entrou aqui agora, fisicamente, mas já está aqui no pensamento. Muitos maridos, pasmem vocês, muitas esposas, não se assuste com o que eu vou dizer, está, às vezes, praticando a relação sexual com o seu esposo, com sua esposa, com o seu cônjuge ali, mas existe ali na sua mente, no seu coração, uma terceira pessoa, no meio ali, já ele está fazendo aquilo com o seu esposo, com a sua esposa, mas já há uma terceira pessoa ali, dentro daquele leito. O pensamento dele, o pensamento dela já está naquela outra pessoa. Só não realizou ainda, concretizou fisicamente. Mas se já está no coração, se já está cogitado no coração, primeiro, para Deus isso já é pecado. Segundo, se já está cogitado no coração, para isso se materializar, basta somente a gente ter uma mínima desculpa. A gente não precisaria de muita coisa para executar o nosso plano. A gente só precisaria de uma desculpa para dizer, olha, eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu fiz isso porque você praticou isso. Então a gente vai fazer algo justificado no erro do outro. Mas o meu coração já tinha cogitado. Eu só precisava de um artifício. Eu só precisava de uma estratégia. Então a minha esposa me deu a estratégia. O meu marido me deu um motivo. Eu precisava só de um motivo. Então ele me deu um motivo. Então essa semana eu vou concretizar aquilo que já está no meu coração. E aí você traz a terceira pessoa para dentro do seu casamento. Literalmente a prática do adultério. E aquele casamento está fadado a ser desfeito. Tópico 3, o objetivo do mandamento. Sexo é uma dádiva do Criador, relacionamento sexual de acordo com a palavra de Deus é bênção. Fora do casamento é prejudicial, principalmente na comunhão com Deus. 3.1, guardar a santidade do casamento. O adultério tem causado a desintegração de muitas famílias, tirando a estabilidade dos núcleos familiares e das sociedades. Na igreja, o adultério acabou com a vida de pastores, pregadores, líderes e até de igrejas inteiras. Essa questão do adultério é tão terrível, que geralmente, quando isso acontece em uma igreja, ele não destrói só o ministério do pastor, que já seria uma pena, né? Tem muitos pastores com um potencial muito grande que foram destruídos por causa do adultério. E também vice-versa, muitas mulheres de Deus, cantoras, missionárias, pregadoras, mulheres potentes, assim, que a gente vê a história, você não acredita que a pessoa largou tudo isso, jogou tudo para o alto por causa de uma relação extraconjugal, por causa de uma aventura, às vezes, tão rápida e banal. Mas abriram mão, e a gente vê que isso não afeta só o pastor, a pastora, a missionária, mas afeta o ministério dele. E muitas das vezes não afeta só o ministério dele e a família dele, afeta a igreja a qual ele pertence. Porque muitos pastores não são como nós temos a nossa igreja, que a nossa igreja é formada por uma sede e as igrejas regionais. Então, se um pastor, Deus o livre, acontece alguma coisa com esse pastor,
O nosso pastor líder aqui da nossa região, aqui, ele vai lá e tira esse pastor e coloca outro no local e a igreja ali vai tentando levar, como, assim, com muita dificuldade, mas ainda consegue levantar-se, né? Mas imagina uma igreja onde o pastor é o fundador dela, irmão. Imagina o problema que isso gera. Imagina que esse pastor é de um ministério independente, ele fundou a igreja, ele é o dono da igreja, digamos assim. E ele, infelizmente, caiu no adultério, ou a esposa dele caiu no adultério. Imagina como que essa igreja agora vai fazer para reagir, porque ele é o cara que tem que estar ali à frente, ele não tem como colocar outro no lugar dele. Por mais que tenha um vice-pastor ali, como é que esse vice-pastor vai lidar com isso? Não tem condição. Então, Satanás, astutamente, sabendo disso, ele fere a esse pastor, fere a esse líder, fere a essa pastora, a esse matrimônio, automaticamente ele vai atingir toda aquela igreja, toda aquela estrutura de famílias que estavam abrigadas no ministério daquele pastor. Guardar a santidade do casamento é vital para a sustentação da relação conjugal. Devemos descartar tudo aquilo que ponha em risco a segurança de nossos casamentos. Devemos descartar tudo aquilo que põe em risco a segurança de nossos casamentos. Aí tem aquele livro, né, daquele casal, Casamento Blindado, né? O que a gente tem que fazer para blindar o nosso casamento? O que você tem feito? O que o seu esposo tem feito? O que nós, enquanto casais, temos feito para blindar o nosso casamento? Muitas das vezes a igreja, eu sou pastor, eu posso falar isso aqui, a igreja oferece palestra. Tem casal que não faz a menor força para ir. Aí a gente oferece um jantar romântico, o casal não faz a menor força para ir. Aí a gente oferece ali um treinamento ali para casais, não faz a menor força para ir. A gente oferece ali uma equipe, um pessoal que trabalha com orientação de casais e tudo. A pessoa não faz a menor interesse de agendar uma consulta, de marcar ali uma palavra com aquele palestrante. A gente oferece ali um retiro só para casais. Aí o casal não faz a menor força para ir. Tem um determinado casal que a história deles é bem interessante, né? Muito humildes, muito simples, pessoas simples, humildes. Aí a igreja ofereceu para eles o valor necessário para eles participarem desse encontro de casais, participarem ali da palestra, participarem do jantar. Aí pasmem os irmãos. Aí o marido não foi, deixou a mulher com água na boca, com vontade de ir, ele não foi, abriu mão, inventou uma coisa, fugiu ali daquela palestra, não quis estar na palestra, mesmo sendo ali pago, a gente ofereceu, foi oferecido para eles ali gratuitamente a entrada no evento, eles não quiseram ir. Então, assim, o que nós temos feito para blindar o nosso casamento? Será que a gente tem investido tempo? Será que a gente tem lido sobre isso? Será que a gente tem orado a respeito disso? Será que a gente tem buscado ajuda quando a gente está encontrando dificuldade? A gente que pertence a uma igreja, irmão, eu sou pastor de igreja, eu posso dizer isso. A gente que pertence a uma igreja tem muita ferramenta, a gente só não usa se não quiser. Você pode procurar o seu pastor, que deve ser um homem de confiança. Se você congrega com uma pessoa que não é de confiança, você está no lugar errado. Então, se o seu pastor é um homem de confiança, busque ajuda. Pastor, me ajuda. Meu casamento não está bom. Procure a esposa do pastor. Pastor, meu casamento não está bom. Pastora, meu casamento não está bom. Eu preciso conversar com vocês. Preciso desabafar algumas coisas. Preciso de oração. Vamos buscar ajuda, e aí vamos buscar um socorro para a minha casa, para o meu lar. Eu estou sentindo que eu estou perdendo o meu marido, eu estou sentindo que eu estou perdendo a minha esposa, eu estou sentindo que eu estou sendo atraída por meu colega de trabalho, eu estou passando um assédio, eu estou passando dificuldade com o meu marido, com a minha esposa e vice-versa. Eu estou passando dificuldade. Abra o seu coração, porque se você está numa igreja que você não pode buscar ajuda nessa igreja, irmão, você está no lugar errado. Sinto muito lhe dizer isso. Você está no lugar errado. Uma igreja hoje em dia, o mínimo que a igreja deve ter, irmãos, é um pastor e a sua esposa, homens e mulheres de Deus, de oração, para aconselhar. Tem igrejas que têm uma equipe de casais, um ministério de casais, que é de confiança do pastor. Então o pastor vai saber do caso,
E o pastor, sentindo a necessidade, ele vai passar para essa equipe de casais, para esse conselheiro da igreja de casais, para ele ajudar a fazer esse tratamento. Se precisar de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém extra para poder entrar em oração, o pastor, junto com essa equipe de casais, vai entrar e vai ajudar essa família. Então busque ajuda, faça alguma coisa para salvar o teu casamento, porque é uma instituição que Deus vai lutar para preservá-la. Então por que Deus está lutando para preservar o casamento e nós não fazemos nada? Se Deus está pelejando em favor do nosso casamento, por que nós não vamos pelejar também, né? Fique aí essa indagação para o nosso coração. 3.2. Guardar a santidade do lar. Os lares baseados no enfoque bíblico são unidade básica da sociedade e o baluarte que fortalece as nações. Lares estáveis baseados na palavra de Deus, porque há exceções, né? E aí resultarão em filhos e filhas fortes. O certo é um lar estabelecido por pai, mãe e filhos. Essa é a base da sociedade. É um lar estável, é um lar, digamos assim, formados por uma célula bíblica, né? Pai, mãe e os filhos juntamente com eles. Mas existem lares e exceções, é o que o texto fala aqui. Qual que seria essa exceção? É o pai e a mãe que não tiveram filhos. Não tiveram como ter filhos. Ou então é um pai em que a mulher, infelizmente, foi embora, ou então faleceu. Então o pai junto com os filhos. Ou então é a mãe junto com os filhos. O marido foi embora, ou então o marido faleceu. Então é a mãe junto com os filhos. O ideal é que estejam os dois, mas nem sempre vai ser possível ter os dois, ou nem sempre vai ser possível ter os dois com os filhos. Mas a base, né, a maioria dos lares é formada por homem, mulher e também os filhos à roda da sua mesa. E como vai ser abençoado esse lar deste homem e desta mulher que teme ao Senhor. Os resultados da desintegração dos lares por adultério são tristes e alarmantes. Por esse motivo, urge a necessidade de guardarmos a santidade em nossos lares. 3.3. Guardar a estabilidade das sociedades. Famílias fortes produzem cidadãos estáveis e isso fortalece as sociedades. A sociedade atual tem sido atacada pelo flagelo da perversão sexual, que é consumida em todos os níveis: música, cinema, televisão, leitura. E como é complicado isso aqui, né, irmãos? Antigamente você tinha que ir na rua. Eu me lembro quando a gente era mais novo, né? Eu me converti aos 20 anos, então eu me lembro muito bem disso. Aí a gente ia para a rua e ficava ali de bobeira na praça, sentado numa calçada. Aí passava uma mulher, a gente ficava ali olhando para ela, ou então mexendo com ela. Era normal, antigamente, a gente mexer com as mulheres. Hoje não pode, também por um sentido de que as mulheres têm uma consciência dos seus direitos e isso pode virar uma denúncia, isso pode ser prejudicial para essa pessoa. A gente não vê tanto isso. Mas na minha época de garoto, a gente via muito isso. A gente ia para a rua e via uma mulher bonita, ficava mexendo, ficava dando cantada, ficava ali desejando aquela pessoa. E coisa de adolescente, coisa de jovem que não teme a Deus, né? E a gente tinha esse ponto, né? A gente tinha que sair de casa para fazer esse movimento. Hoje em dia não, você liga a sua televisão, pronto, já está na sua frente. Você liga o celular, pronto, já está no seu colo aqui. Você liga o computador, pronto, já está dentro do seu quarto ali. A possibilidade de você acabar com a sua família ali mesmo, com poucas tecladas, com uma internet e um computador, você pode destruir ali a sua família. Então, muito cuidado. Casas com casamentos fortes geralmente resultam em filhos e filhas com profundas bases morais e bom discernimento para distinguir entre o certo e o errado. E a conclusão diz: manter a família com princípios e valores cristãos é um desafio na pós-modernidade. E como é um desafio, né? Manter a família. Hoje em dia você vê um casal que está completando anos e anos e anos e anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, é tão raro, né? Antigamente a gente via muitos casais com tanto problema que eles tinham, talvez até mais do que nós hoje, e eles completavam 50, 60, 70 anos de casados, morria uma das partes, logo após a outra parte morria ali da solidão, né? Pela falta daquele cônjuge que conviveram durante 50, 60, 70 anos.
Hoje em dia você pergunta para um casal, quantos anos você tem de casado? Ah, com essa mulher eu tenho 4. Mas eu já fui casado com uma outra ali 3 e a primeira mulher minha eu fiquei casado só 2 anos só. Então você pergunta para um cara às vezes novo, você olha para o cara novo, tem 40, 50 anos, você fala, opa, você está casado há quanto tempo? Ah, com essa mulher eu só tenho 2. Mas eu já fui casado assim com a minha ex-esposa, eu fiquei 5 anos com ela. Então, hoje em dia, a gente não contabiliza mais anos de casado. A gente parece que está contabilizando quantidade de casamento, né? Então, se a gente não foi fiel no nosso primeiro casamento, se a gente não aguentou as pontas, se a gente não lutou pelo nosso primeiro casamento, pelo primeiro relacionamento, dificilmente a gente vai ter essa força para sustentar os próximos. Então, você que está casado, fica firme, fica firmado no Senhor, sustenta e segura as pontas, porque quando a gente passa pela primeira separação, eu nunca passei por isso, mas a gente já acompanhou vários casos assim, é muito mais difícil. O próximo relacionamento é sempre mais complicado, é sempre mais difícil. Obviamente que há exceções, Deus pode fazer o milagre, Deus pode transformar, Deus pode te dar um novo sentido para a vida, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para transformar situações, mas em regra, via de regra, o segundo, o terceiro, o quarto casamento já é mais complicado. Não é só preciso conhecer o que a Bíblia diz, mas também, como auxílio do Espírito Santo, colocar seus ensinamentos em prática. Desse modo, as contaminações do mundo sobre a família podem ser identificadas e refutadas. Amém, meus queridos irmãos? Um breve resumo dessa lição aqui. Da mesma forma que Deus não aceita, né, digamos assim, as questões das outras quebras de mandamento, que ele abomina os outros mandamentos, a questão do adultério também é uma abominação para Deus, porque fere ali a família, quebra a estrutura da família, quebraria como consequência a estrutura de uma igreja e quebraria como consequência maior a estrutura da sociedade. Então a sociedade hoje é muito reflexo do que são as famílias, né? E uma coisa vai influenciar na outra, e as igrejas de hoje são reflexo do que são também as famílias. Então, muito cuidado com a sua família, proteja a sua família, porque você vai estar, sim, protegendo a igreja e também a sociedade a qual nós fazemos parte. Deus abençoe a todos, até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.